Moglie, moglie! Tutto è pronto! Siamo arrivati a Brasile! Ma già! Io ho molta paura! Amore mio, non bisogna paura. In Brasile non sarà più dura la vita di chi in Italia. In Brasile non c'è guerra, fome, malattia e neve. Andiamo. Molto bene. Facciamo la nostra America in Brasile. Facciamo così, tutto è pronto. Domani prenderemo il treno per Genova. Dopo prenderemo la nave Sofia. Stesso la nostra figlia, nostra bambina. Andiamo in Brasile. Che Dio va con noi. Che Dio va con noi. Era fevereiro de 1875, o navio La Sofia atraca no porto de Itajaí após 36 dias de viagem desde a Itália. Como diz a música, America, America, 36 giorni di macchina e vapore. Alguns dos que chegaram foram encaminhados a barracões construídos para isso, junto ao encontro dos rios Itajaí-Açu e Itajaí-Mirim, de onde muitos subiram o Itajaí-Mirim e outros subiram o Itajaí-Açu. Foram esses que vieram a ser nossos nonos e bisnonos. Eles seguiram rio acima em jangadas e balsas, já preparadas pelo Dr. Blumenau, ao chegarem na cidade de Blumenau, que recebeu esse nome justamente em homenagem ao seu fundador, Hermann Blumenau. Foram alojados novamente em barracões construídos exatamente para abrigarem imigrantes que vinham da Europa colonizar as terras em que hoje moramos. Nesses barracões, organizados por sua origem e famílias, receberam títulos dos lotes para onde seriam destinados. Nossos colonizadores, em sua maioria, receberam títulos nas colônias de Rodeio, Rio dos Cedros, Benedito Novo e Ascurra. Ali, com muita luta, trabalho e coragem, desbravaram rios, matas e montanhas, enfrentando feras e os nativos que defendiam seus territórios. Construíram cabanas e depois casas, formaram lavouras e aumentaram suas famílias. Formaram vilas e depois cidades, construíram capelas e escolas, para onde primeiro vieram os padres, que mantinham viva a fé e também eram professores, e depois as religiosas, que auxiliavam os padres na educação e religiosidade e também cuidavam dos doentes, pois médicos eram raros na época. Os anos passaram, as famílias aumentaram muito e as terras recebidas iam ficando pequenas. Além disso, pesava a falta de técnicas de preservação do solo. As coisas se complicaram. E é aí que entram os padres franciscanos que já estavam estabelecidos em Rodeio, mais precisamente o padre Luciânio Corte, que era vigário da paróquia
e conhecedor na arte da colonização. Foi ele que incentivou as famílias a seguirem para novas colônias, e uma em especial foi o Vale do Rio Itajaí do Oeste. Mas antes dos nossos nonos e nonas, chegaram algumas pessoas já conhecidas. Uns dizem que foi em 1908 que aqui esteve o nosso primeiro desbravador, João Venceslau Pereira, e seu parente, Manuel Laurentino de Andrade, como nos conta o Mirotti e seu livro A Memória Retratando a Nossa História. Mas no livro Alto Vale do Itajaí, O Vale dos Papagaios, de Juarez de Oliveira, Guilherme Carlini e Tassiane Lippel, em resumo, nos contam que o senhor Manuel Laurentino de Andrade já estava aqui desde 1893, conforme pesquisa em arquivos do historiador Silvio Coelho dos Santos, em livro de 1973. Mas o que nos interessa nesse documento é a chegada de nossos colonizadores italianos ou descendentes de italianos. Após ouvirem as recomendações do padre franciscano que já conhecia a região, pois Matador e Bela Aliança já eram colônias e mais tarde viriam a formar a cidade de Rio do Sul. Em maio de 1912, uma lista de voluntários foi apresentada ao padre dizendo que queriam vir para o Vale do Rio do Oeste. João Largura estava no meio deles e foi o único que se estabeleceu em Laurentino, em terras no centro da nossa cidade, onde ainda hoje uma parte é de propriedade da família Largura. E no ano seguinte, em 1913, Laurentino recebeu os primeiros 70 imigrantes de descendentes italianos que vieram em carroças alugadas e de familiares. Descansaram na localidade de Matador, de onde seguiram até a barra do Rio Trombudo. Ali foram recebidos por um descendente de italiano, o senhor Patrício Noveleiro, sócio da empresa de colonização que era proprietária das terras de Laurentino, de quem nossos nonos e nonas as compraram. O senhor Noveleto emprestou as canoas para chegarem à colônia de Laurentino, pois apesar de até Rio do Sul já existir estrada, até o nosso município só se chegava de barco. Já havia aqui uma capela feita em madeira por desbravadores, auxiliados pelos padres franciscanos de rodeio em 1910, e a denominaram Capela de Santo Antônio de Pádua. Na Itália, um santo de muita devoção, assim como em muitos países. Ali, a cada mais ou menos 2 meses, eles iam rezar. Mais tarde, em 2017, vieram para nossa terra as Irmãs Catequistas Franciscanas, como nos conta a Terezinha Sotopietra, coordenadora da Casa das Irmãs. Bom, hoje nós estamos aqui no Colégio das Irmãs. Eu digo colégio porque eu estudei aqui, aqui na Congregação das Irmãs Catequistas Franciscanas, e estamos conversando com a irmã Terezinha. Ela é a coordenadora da casa, né? Aqui E, irmã, eu gostaria de saber o que a senhora tem para nos contar da vinda das irmãs para Laurentino. Sim, olha, para te contar a verdade, as primeiras irmãs vieram praticamente junto com o povo de Laurentino. Tinha 3 famílias aqui e elas já vieram. Nós começamos a congregação em 1915. Em 17 já viemos para cá. E as irmãs moravam numa sacristia, ali, e uma dava aula no outro lado. Eram 2 Marias, Maria Stolf e Maria Tambose. Talvez tinha a questão de família também Tambose junto, foi mais fácil chegarem, né? E a irmã Maria Tambose era costureira. E a outra Maria dava aula, e as 2 davam catequese, encontrava o povo para rezar. A outra Maria Tambose costurava também para o povo. Então, elas eram participantes aqui da comunidade. Já foi em 17. Tanto assim, eu sempre digo, o povo daqui não pode contar história sem as irmãs. E nós não podemos contar nossa história sem Laurentino, né? Então, nós éramos, na verdade, moradoras do lugar. Tanto assim que o povo, em todos os lugares, nos chamava Le Nostre Maestre. Porque tínhamos uma vida muito popular. Nós íamos nos lugares onde não tinha padre, onde não tinha professores, onde não tinha catequistas. Então participávamos da vida do povo. Na medida que o povo ia melhorando as suas casas, melhorava a casa das irmãs.
E quem estudou conosco, porque naquela época as escolas eram paroquiais, então o povo levava comida, levava o leite, levava, acho que você deve ter trazido também para as irmãs. Não sei se aqui, né, já era um tempo depois, né? Você é muito novo para isso. Não tanto assim, né? Ainda, né? Para essa época ali eu não peguei, não. Peguei pegou. de 77 para cá. Ah, daí nós já tínhamos aqui a casa. Já tinha o colégio. Já tínhamos o colégio. E daí aqui, quando foi em 33, o Estado foi assumindo a escola. E as irmãs foram sendo professoras estaduais, sem deixar a parte da igreja, da catequese, dos coroinhas, da liturgia, Bíblia. E aqui em Laurentino, elas iam 2 a 2 aos domingos nas comunidades. Então, vocês podem encontrar o povo mais velho aqui, que as irmãs também faziam 2º grau. E de domingo elas iam 2 a 2. Ou o povo vinha buscar, ou elas iam a pé, ou, né, tinha presença assim. Por isso o povo pede muito, mas agora não temos mais condições, né? Mas nós fomos crescendo junto com o povo de Laurentino. E depois fizemos o colégio aqui, e na medida que o Estado foi assumindo, a gente foi liberando aqui o colégio, né? Tanto assim, eu fiz o ginásio naquele tempo aqui, de 62... Você estudou aqui mesmo? 62 a 65. Então, essa parte aqui de cima, nossos grupos ajudamos a carregar tijolos, tudo. Cada vez que vinha um caminhão, era uma turma de meninas que vinha para ajudar, porque não tinha, né? Não tinha condições. Então, o povo nos ajudou bastante, de todos os lugares, mas as irmãs também. Literalmente, teve gente das nossas irmãs que passaram fome para poder construir, porque nós éramos 130 jovens que queriam ser irmãs. Nossa. Era muita boquinha. Ia ser a minha pergunta agora. Quanto é que foi assim o ápice, o máximo de meninas que estudaram internamente aqui? Eu penso que no tempo que eu estava era o tempo que tinha mais, 120, 130, né? A gente fazia o ginásio aqui, depois a gente ia para rodeio, daí fazia a preparação para a vida religiosa específica, né? Que era daí o postulantado e noviciado. Depois, com a questão do Vaticano, ainda éramos bastante, mas foi diminuindo, as famílias foram diminuindo, os interesses do mundo também foram diminuindo, trocando, ficando outros, e hoje também temos menos, né? E hoje, aqui a nossa casa, então ela é para as irmãs idosas, né? Aquelas que já deram a vida em tantos cantos. Um tipo de um pensionato, então. Mais ou menos, para as irmãs, né? Bem assistido, pelo que eu conheço, né? Tem a filha que é fisioterapeuta, ela vem... Tem épocas que ela vem dar assistência aqui também. Ela diz, nossa, elas são muito bem tratadas lá. Né? Não tem outro lugar melhor para essas ficarem. As crianças, as filhas dos funcionários querem vir para cá. Querem vir trabalhar aqui, querem ficar velhinhas aqui. Elas... Oh, que show! Quem não quer, né? Talvez no futuro se poderia abrir para externos também, não só as irmãs, né? Que está se acabando quase estamos tendo outros, por exemplo, o ano passado tivemos 5 noviças, esse ano temos 4. Claro que não é na proporção que nós tínhamos, né? Tá, pelo jeito está mais do que padre, né? Que padre, os capuchinhos, por exemplo, não tem mais. Mas eles também, só que é assim, a gente abrange muitos lugares, né? Estamos presentes em muitos lugares. E daí agora, tanto as vocações masculinas quanto femininas, diminuindo, temos que ir enxugando, né? E tem um outro pormenor, os leigos também estão assumindo, que é muito positivo, né? Que a igreja não pode ficar dependendo só da vida religiosa e dos padres e tal. O povo que faz parte da igreja, acho que o Vaticano nos deu um grande impulso para isso, né? Que quem participa da comunidade tem a responsabilidade de participar no seu todo, né? E nós temos muitas lideranças. E uma conclusão, então. A formação do cidadão laurentinense passou pelas mãos das irmãs. Praticamente todos, né? Nesse tempo. Nós tivemos lá no colégio também, as irmãs continuaram dando aula lá embaixo, no Teresa Cristina. A irmã Ergília foi pelos anos 90, por ali, que foi a última diretora irmã, né? E que nós sempre damos a presença. Depois disso, ainda continuamos na catequese. Sim.
né? Então nós trabalhamos bastante, a irmã Norata, a irmã Margarida, a irmã Hilária, né? Então a gente tem muito isso. Então muitos de vocês, os pais de vocês, praticamente passaram todos nas mãos das irmãs, né? Show. Sim, junto da catequese, porque junto com a escola tinha essa formação cristã. Hoje em dia, a senhora me disse que aqui é um tipo de um pensionato para as mais idosas, né? Aquelas que não conseguem mais estar na atividade, porque eu sei que elas vão até não poderem mais, né? E o que mais a congregação tem aqui? Sim, aqui na outra parte onde era o colégio, nós temos uma clínica de psicoterapia. Então a irmã Leida, a irmã Conceição também atende. Tem as duas possibilidades. Tanto a pessoa pode se internar, ficar um mês ali fazendo um tratamento completo, quanto pode vir de fora para consultas e voltar. E também elas fazem atendimento online. Né? Então, que show, tão modernas. Precisa, né? Tem que se atualizar, né? Com a pandemia diz que a dificuldade é a mãe da criatividade, né? Então, essa foi uma. Né? Então, agora as irmãs continuam em muitos lugares são professoras. Depois do Vaticano também abriu a visão de educação não só escolar. Então, nós temos assistente social, temos psicólogas, temos advogadas, né? Aí, conforme cada uma, tendo assim essa visão da educação tanto para a fé quanto para a cidadania. Então, no espaço que você está, você vai fazendo esta mentalidade, né, de participar de um bom cidadão, de uma boa cidadã e um bom cristão, uma boa cristã. E nós também procurando ser, né? Isso, né? De rodeio para Laurentino, 2 freiras e uma missão. Na alma o nome de Maria e muita fé no coração. 2 dias de trem e carroça e chega para elas o destino de expandir a companhia nas terras de Laurentino. Nas mãos dessas corajosas mestras, como eram conhecidas, descendentes de italianos, ficou a educação do povo laurentinense exclusivamente até 1932, com a Escola Municipal de Rio do Sul, que em 1938 tornou-se escola estadual, mas ainda assim as aulas e direção ficavam a cargo das irmãs catequistas. Em 1951, em terrenos doados por Adolfo Largura, Paulo Possamay e Severino Dalagnolo, todos de descendência italiana, foi construído o grupo escolar Teresa Cristina, a imperatriz de Dom Pedro II, que na Itália era uma jovem educadora muito culta. A colônia cresceu e aquela capela ficou pequena, por isso em junho de 1930 foi iniciada a construção da nova capela, agora em alvenaria, que foi inaugurada em 1935. Em 1950, a Capela de Laurentino é consagrada paróquia. Desde então, passaram por aí 14 párocos, dos quais 4 nasceram na Itália, e desses 14, só 3 não eram descendentes. Nossa religiosidade nos rendeu 8 capelas e 2 santuários. Em terreno doado pelo senhor Ludovico Lozzi, motivado por graça recebida, foi erguido o Santuário Nossa Senhora das Graças, hoje com uma imagem que é a maior do mundo nessa devoção. E em terreno doado pela família Campestrini está o Santuário Nossa Senhora de Lourdes. Os descendentes de italianos não vieram sozinhos. Trouxeram também animais domésticos, cultivares da agricultura, a dança, a música da cultura italiana e também jogos como a mora e a boccia e outros de mesa. Mais tarde também o futebol, a culinária baseada no que aprenderam com os pais, avós e bisavós que vieram da Itália, como a polenta, massas, pães e o queijo. Quando aqui chegaram, tiveram que desbravar, primeiro, um cantinho para construir suas moradas, que eram simples, e depois melhoradas conforme a família crescia e se tornava grande, 10, 12 ou até 20 filhos.
E precisaram também desmatar para plantar alimentos e outros produtos de subsistência. Plantaram o milho para a polenta e também para tratar os animais, a uva para o vinho, batata doce, aipim e o fumo em corda, o qual por muito tempo foi reconhecido como nosso principal produto de comércio. E muitos outros começaram a plantar fumo. Alguns, como a família de Raul Ave, continuam produzindo nos dias de hoje. Mas vender o fumo in natura já não era vantajoso. Foi aí que apareceram as indústrias que transformaram o nosso principal produto e o comercializavam por todo o Brasil. Entre elas, a Chiarelli Fumos e a Chiarelli Alimentos. O fumo foi tão importante que está até na bandeira do município. E por falar em bandeira, ela tem as mesmas cores e o formato da bandeira da Itália: vermelho, verde e branco. Em 1919, veio para Laurentino a família Nasato, que se estabeleceu nas margens do Ribeirão Laurentino. Começou plantando fumo e uva para o vinho, que comercializavam serra acima. Como conheciam a região de Lages, eles levaram também verduras e outros produtos alimentícios, conforme nos conta o senhor Eloy Nasato em entrevista. Aliás, era desse jeito que muitos dos nossos agricultores comercializavam sua produção. A família Perini era uma delas e até hoje alguns descendentes continuam com o mesmo procedimento. O tempo passou e a família Nasato começou a produzir mudas, primeiro de plantas frutíferas e depois as ornamentais. Eles as vendiam para várias partes do país, principalmente para o Paraná e Rio Grande do Sul, e foi assim que Laurentino deixou de ser a capital do fumo e passou a ser reconhecida como a cidade das mudas. Tanto que hoje se realiza a Feira Agroplantas. Em meio à agricultura, nossos descendentes trouxeram seus animais, e entre eles os bovinos de leite. E do leite surgiu também o queijo, cultura que foi muito importante, a ponto de se decidir promover a Festa Estadual do Queijo, idealizada pelo prefeito da época, Valentim Nardelli, e mantida pelos prefeitos seguintes. Mas não só a agricultura veio com os italianos. Eles também trouxeram a experiência de comércio e das indústrias. As primeiras foram as atafonas para processar o milho para a nossa querida polenta. As serrarias de madeira, sendo a principal a Irmãos Girardi Limitada. A fecularia, por muito tempo administrada por Ambrósio Lozzi, que também foi prefeito de Laurentino. Entre todos os prefeitos que Laurentino já teve, apenas 4 não são de descendência italiana. E todos foram incentivadores também de esportes, principalmente o futebol, do qual 2 grandes promotores foram o senhor Adolfo Largura e o senhor Hermínio Girardi, que cederam terrenos para construir os primeiros campos do Tamandaré Esporte Clube e do América Futebol Clube, as 2 principais equipes do município. E não se pode esquecer da boccia, trazida da Itália e que já foi febre em Laurentino. O povo se destacou também na indústria, comércio e turismo, que em sua maioria são comandados no município por descendentes italianos, conforme mostram as fotos e entrevistas. E reforçamos que este documentário é sobre a influência de descendentes italianos. Por isso, muitos outros descendentes não menos importantes não aparecem nessa história. Estamos aqui com o Agenor Ave, descendente de italianos também, e prefeito da cidade de Laurentino. Agenor, nós queremos saber como a sua família chegou até Laurentino. Saiu da onde, passou por onde, chegou aqui? Então, Gilberto, como você falou, sou descendente de família de italiano, né? Por 4 gerações, família Ave e Nasato, pelos vó paternos e vó maternos da família Ferrari Douzan. A minha família Ave, né, especificamente, é da região de Trento, da Itália, da comunidade de Ilona Lazes, que vieram para Santa Catarina. Primeiramente vieram morar em Rodeio, na comunidade de Rodeio Doce, e depois, com o tempo, né, procurando mais espaço, mais propriedade para a família, né, que foi crescendo, né, então vieram morar aqui em Laurentino. Quer mandar uma mensagem para o povo de Laurentino, para nós finalizarmos, hein? Não, com certeza, para nós é uma grande satisfação, é muito orgulho estarmos aqui hoje, né, na condição de cargo de prefeito do município, né.
Nós que nascemos em Laurentino, né, que nós temos aqui raízes formadas aqui, nossos avós, bisavós moravam em Laurentino desde o início da nossa colonização, e a gente traz de casa, traz da família toda essa herança que a gente tem, as nossas virtudes, quer trabalhar muito pelo município, pelas pessoas, pelas famílias, se dedicar aonde a gente mora, onde a gente vive. Então, para nós é uma satisfação estarmos aqui hoje representando o nosso município, como prefeito, com muita responsabilidade. E nós quero mandar aqui um forte abraço, um grande abraço a todos os laurentinenses que sejam descendentes de italiano, a vocês que estão vindo hoje morar para Laurentino, estão vindo para cá, ajudar a desenvolver nossa cidade. O nosso forte abraço e que todos se sintam bem, se sintam abraçados aqui em nosso município, que ele é rico, é um povo ordeiro, trabalhador, e que todos aqui trabalham em função do nosso desenvolvimento. Beleza, então, Renor, parabéns, obrigado pela excelente conversa que a gente teve. Eu que agradeço essa oportunidade e parabéns para vocês também por esse lindo trabalho de resgatar um pouco da nossa história aqui do nosso município. Estamos aqui com o empresário Orly Luiz Nardelli, mais um descendente da região trentina, lá da Itália. E eu quero perguntar para o Orly de que região da Itália os seus antepassados vieram, por que região eles passaram aqui no Brasil e em que época mais ou menos chegaram a Laurentino. Bem, os meus antepassados ali, meus bisavôs, é da Itália, a região de Mattarello. Aí, lá pelos anos 50, vieram para a região de Pomerode, essa região aí, Pomerode, e dali vieram depois, né, permaneceram um tempo ali. E aí, antes de 1960, ali, um bom período antes ali, vieram daí para Laurentino e se estabeleceram, então, ali nessa região próxima de Rio do Oeste, caminho pelo Ribeirão Café. Então, ali se estabeleceram. Bem, o início foi em 1960, esse início, né? Trabalhou-se lá, digamos, esse nosso comércio de material de construção, que estava tudo junto até 1981, né? 81 e 82 praticamente a gente, então, houve a formação do Nardelli Material de Construção. Em 1982 continuamos lá por um período e lá pelo ano de 1996 foi construído então esse espaço aqui, onde a gente deixou aquele e viemos para cá. 1996. Então esse... Isso dá 43 anos, até a gente comemorou, por coincidência, comemorou 43 anos agora, dia 24, antes de ontem, a empresa aqui comemorou 43 anos de existência. A Arduino Nardelli Filhos, né? Isso, estamos na terceira geração lá. Meu pai, meus tios, nós, né? Eu, Jair e o José, e hoje... nossos filhos já estão ali também, né, na ativa. E a gente até hoje é muito grato, né, porque é aqui que a gente formou todo esse espaço. Beleza, então, Orly, é isso aí, não vamos tirar mais do teu tempo. Obrigado por ter atendido a gente aqui. Estamos aqui com o empresário Alcides Cristofolini, um dos proprietários da Folini Têxtil, e queremos saber dele como chegou a família Cristofolini em Laurentino. Vieram da onde, passaram por onde e depois finalmente aqui. Muito bem, boa tarde. Pelo que eu conheço, né, e a história conta, a história diz que foi por volta de 1875, nossos antepassados vieram aportar, com certeza deve ser Santos ou Itajaí, e fixaram residência em Rodeio 50. Mais tarde, então, o pai veio atrás da mãe, ou a mãe atrás do pai, não sei, se estabeleceram na Valada Tabuão, que pertence ao Rio do Sul. E em 1955, nosso antigo sogro, né, ex-sogro, hoje falecido, né, foi buscar a gente, buscar a nossa mudança para nós virmos se estabelecer em Laurentino. Meu pai, na época, não sei se era marceneiro, era carpinteiro, o que era. A gente veio residir com residência fixada em Laurentino, né?
E de lá para cá, a gente cresceu, eu tinha apenas 4 anos, né? E a gente cresceu sendo sempre no caminho do bem, pelos nossos passados, né? E depois a gente casou também e trabalhei 22 anos com uma empresa, Nardelli também, de origem italiana também, né? E de lá, então depois a gente se desligou da empresa, começou a procurar o que se ia fazer, cara. E na primeira festa do queijo, em 1991, né? Sem querer, depois de ter começado 8 empresas, né? 8 empresas, não me fixei em nenhuma delas, não me dei bem com elas. A gente optou, né, por uma oferta de um empresário de Rio do Sul montar uma facção, uma prestadora de serviços em confecção, né? E de lá para cá fomos trabalhando, claro, com bastante dificuldade, né? E persistência. Tivemos épocas difíceis, mas épocas boas também, né? E hoje a gente completa 33 anos esse ano, em 2025. Hoje a gente conta com 207 funcionários, né? Espalhados por Laurentino, Criciúma e Sombrio, Brusque, Maringá e Mirassol, São Paulo. Pelo que a gente viu aqui, a empresa nasceu em Laurentino e está pelo Brasil inteiro praticamente, né? Então, ela é uma formadora da economia do município de Laurentino, participa bem da economia, pelo que a gente vê, né? Eloy, 1919, você disse que chegaram aqui, vindo de Benedito Novo. Como é que foi essa montagem aqui das coisas das Nasato aqui em Laurentino? Aonde? Eles vieram em 1919, talvez eles vieram antes, mas aqui eles começaram em 1919. Eles começaram a plantar fumo, quebrar a pedra, tirar a pedra, que nem aquela cantina que está lá fora, foi tudo meu pai que quebrou todas as pedras. Eu tenho tudo, as peças, as coisas para fazer, tirar as ferramentas, eu tenho tudo lá guardadinho. Então eles começaram em 1919 com vinho, começaram com mudas e com fumo, e plantava milho também. E a família do seu Modestino nasceu toda em Laurentino? Nasceu todo mundo, nasceu aqui, ó, nessa residência aí, ó. Onde está esse rancho aí era a casa do meu avô. Então nasceu toda a família do meu avô aí e a família nossa. Vocês começaram todo esse processo que se espalhou pelo Alto Vale inteiro. Vocês se consideram os pais das mudas frutíferas e ornamentais? Nós fomos os primeiros, né, que chegamos aqui e fizemos isso aí. Depois, agora tem bastante gente, já tem só em Laurentino, tem mais de 200 produtores de muda. Então, só que nativas e ornamentais, e aquele tempo era só frutíferas que nós fazíamos, não tinha nativas, era só frutíferas. Beleza, então. Hoje estamos aqui na propriedade do Adauri Nasato, né? E a história da família Nasato, o Eloy já contou. Eu queria saber de ti, Adauri, de onde surgiu o interesse pelas camélias? O interesse pelas camélias, na verdade, veio com a minha avó. Ela, logo que, até mesmo antes dela casar, ela morava no Alto Café, os pais dela tinham umas camélias lá. E aí ela começou a namorar meu avô, né, o Adelício Nasato, irmão do Modestino, e começou a namorar e tal, e com planta ela acabou fazendo os canteiros de camélia lá. Primeiro fez uns canteirinhos lá e começou a produzir as mudas. E aí até quando ela casou, aí ela ficou um tempinho lá e ela veio morar pra cá e ela deixou as mudas lá e começou a fazer mudas aqui. Ela só tinha no começo 2 cores e aí ampliou para 3, 4 cores e aí ela foi fazendo, foi conseguindo umas novas variedades. Aí um filho dela, né, o meu tio, acabou conseguindo umas 12 variedades. E depois disso passou meu pai conseguiu mais bastante, e até que chegou um dia, poxa, bastante camélias, eu conversei com umas pessoas, pô, Dauri, você precisava fazer coleção de camélia e tal, eu acabei chegando num amigo meu, hoje já é falecido, ele me convenceu a fazer a coleção de camélias, aí eu fui conhecer o viveiro não, a produção dele
que é uma coleção mesmo. E aí me encantou, né? Aí eu comecei a fazer realmente uma coleção de camélias e ter muitas variedades. Hoje eu tenho mais de 100 variedades de camélias. Estamos aqui na Chiarelli Alimentos para pedir para o Alceu Chiarelli, né? Um dos proprietários da empresa. A dona Silvia teve que sair. Então nós viemos aqui para pedir para o Alceu como que a família Chiarelli chegou a Laurentino, e queria que ele contasse para nós a trajetória da família. A família Chiarelli Laurentino chegou através do nono, né, italiano, e saiu de rodeio em 1934, aí veio morar no Café, né, no Morro do Café. Aí até fez uma promessa, aí o pessoal de Rio do Oeste Laurentino lembra, de uma santinha, para essa doença que ele tinha, né, da cura. E tem até hoje a santinha lá em cima, o tal do Morumbi, o vô Chiarelli. E o meu pai, José Chiarelli, o Beppe, né, morou junto aí, tudo com a família. Aí veio morar em Laurentino, não é que herdou, comprou, eu acho, um terreno do sogro, né, Heitor Feltrin, ele casou com a Cléria Feltrin, que é esse terreno que a gente tem até hoje, da 7 de setembro até os Fumos. Aí onde surgiu a empresa Chiarelli Fumos, em 1971, registrada com José Chiarelli, no caso, né, com a fabricação de fumo de corda, fabricação de pacotinho de fumo. E depois a gente passou, tem até hoje, né, aí depois a gente passou para Chiarelli Alimentos em 2001, surgiu a empresa de conservas, no mesmo terreno, mesmas construções aqui, né, mesmo investimento. Estamos aqui na casa do senhor Valdemiro Ave. E como é que foi a ideia ou o motivo do gemelásio com Lonalasses? Entregando ao município de Laurentino a sua própria história, procurei aí então trabalhar com a história da minha família. Então, família Ave, nós começamos a fazer encontros da família com esses encontros da família, nós aí tivemos contato com o pessoal de Lonalasses, onde a nossa família é oriunda, né? Nossos parentes aqui eram situados, estavam residentes lá em Lonalasses. Aí já se estreitou mais as nossas amizades, eles vieram aqui no nosso encontro da família. Aí a gente autorizou e eu, quando já aí eleito prefeito, uma das minhas primeiras ações foi fazer o contato e tentar fazer a projeção do gemelagem com essa cidade, que nós já tínhamos os primeiros contatos. Aí então começou-se a trabalhar a parte legal, a aprovação da lei aqui do município de Laurentino e também a aprovação na comune de Lonalasses. Então assim foi realmente que foi feito o gemelagem. Eu quero aproveitar essa oportunidade que me é concedida aqui pelos amigos e pelo projeto, né, dizer que aproveite essas oportunidades, porque só a cultura desenvolve e faz o progresso em qualquer município. Mirotti, obrigado pela atenção, né, e pela excelente entrevista. E não poderíamos, falando de descendência italiana, deixar de mencionar o Circolo Trentino di Laurentino, que desde 1993 vem mantendo a chama da cultura italiana no município e também o vínculo entre os povos, que já dura 150 anos, comemorados em 2025. O Círculo também teve influência na inserção da matéria Língua Italiana na grade escolar da Escola Municipal Onorata Stedley. Buongiorno ragazzi! Buongiorno maestro! Tutto a posto? Tutto a posto! Ciao bambini! Ciao maestro! Tutto bene? Tutto bene!
La sera, ninna mia, sono montato, te lo dirò, te lo dirò. Ehi amici, allegria! Tarantella, 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 sempre quella, sempre bella. Ciao amore, saluti, auguri, andiamo, questa è la vera serata italiana. Ehi adesso, forza maestro, tutti insieme, brasiliani, italiani, auguri! E Gennaro, piove! Dove sta? Dove sta Zazà? Io penso che sono innamorato di lei. Sul Castel del Mirabel, sul Castel del Mirabel, la 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 la. Era una che cantava sul Castel del Mirabel. Era una che cantava, la cantava tanto bene, la cantava tanto bene, la 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 la. Amor, dai-me quel fazzolettino, amor, dai-me quel fazzolettino. Amor, dammi quel fazzolettino, vaga la fonte, non voglio lavare. Amor, dammi quel fazzolettino, vaga la fonte, non voglio lavare. E lo lavo la pietra del marmo. E lo lavo la pietra di marmo, e lo lavo la pietra del marmo, ogni sbattuta sospiro d'amor. Hoje somos nós, os ítalos brasileiros, que estamos migrando ou pelo menos fazendo turismo na Itália.